fazer um conto? O que é preciso para criar essa narrativa curta, em geral, muito mais breve, né? Que às vezes uma crônica, certamente que uma novela e um romance. A gente lembra de Machado de Assis aqui porque ele é que dizia que o conto é um tiro a queima-roupa. Ou seja, é uma narrativa breve que precisa ser contundente e que não pode, como romance, trazer tantos elementos ao mesmo tempo. Bom, acho que a grande preocupação na hora de escrever um conto é pensar primeiro uma imagem. Eu preciso escolher o meu cenário, o meu ambiente, o meu personagem, de maneira a que essa imagem que vem primeiro à narrativa possa traduzir a intenção da materialidade do meu texto, daquilo que eu estou produzindo. Então, a primeira maneira de construir um bom conto é pensar um título que traga essa matéria-prima, essa essência da natureza daquilo que eu quero dizer. Por exemplo, vou citar para vocês um microconto, que é uma forma até muito usada nessa pós-modernidade, dada a nossa brevidade, né? Se o conto já era um tiro a queima-roupa, imagine aqui agora um microconto, onde eu posso chegar na essência das coisas. Então eu vou citar para vocês um microconto que se chama Estado de Sítio. Como foi que eu construí esse conto, que é mais para microconto, chamado Estado de Sítio? Pensando uma personagem que historicamente já carrega em si mesma uma imagem que nós temos da nossa história. Então, para mim, essa personagem se chama Isabel. Ou seja, estado de sítio, a gente sabe que é alguma coisa que a gente estuda na faculdade de Direito, que a gente estuda em virtude da teoria geral do direito, da teoria do Estado. É alguma coisa que acontece com uma cidade, por exemplo, no caso de uma calamidade, e que essa cidade se isola do resto do mundo em virtude da necessidade de agir, de atuar diante do perigo. E a minha heroína, ou a minha personagem, ela tem o nome de alguém que historicamente nos remete a um processo, sim, de intervenção pela lei, pela mão da força da lei, para que alguma coisa se modifique numa sociedade que estava adoecida, né? Então, Isabel, porque, óbvio, né? Isabel é uma personagem que vai me trazer elementos culturais e, dentro do seu nome, uma interface de uma imagem histórica. O que acontece com Isabel? Isabel ela é obrigada a fazer filmagens da família, em geral imagens que são remetendo a um casamento, e ela veste um vestido de noiva porque ela precisa atuar, mesmo não sendo essa noiva. Essa cauda do vestido longa se arrasta como a roca das horas, ela vai fiando esse microconto dentro de uma situação limítrofe de tensão, porque nada foi previamente organizado. E tudo isso porque a gente vai descobrir que Isabel, nessas filmagens de família, vai dar de cara com alguém que a infância a obrigou a chamar de tio, mas que, na verdade, a gente sabe cometeu o grande erro de desejar Isabel. Nesse lugar, o conto está novamente trazendo a gente para uma imagem que vai solucionar o meu problema rapidamente, como deve ser uma narrativa do conto. Isabel diz que recebe a ligação do tio, o narrador conta isso, e que ele foi rápido. Quero ver você. E ela, ao mesmo tempo, onde está minha tia? E o canalha desliga. Tio tem péssimas intenções em relação a Isabel. A narrativa termina quando outro tio, o pai não acredita em Isabel, minimiza a situação, e um outro tio não, realmente intimida e diz que vai denunciar aquele assediador. O conto termina da maneira mais absurda, que é assim: Isabel volta para casa, lendo coisas da faculdade em estado de sítio, ao meio-dia. Uma outra imagem que é o lugar onde o relógio marca metade de duas coisas, né? Então, a ideia de uma narrativa, qual é a melhor forma de construir uma narrativa de conto ou microconto? Escolher uma imagem e elementos que traduzam com a maior velocidade possível as sensações que o leitor vai ter
dentro dessa narrativa. Então, escolher uma boa imagem, se preocupar com essa voz narrativa e em que lugar ele vai se posicionar diante dos conflitos de seus personagens.